A falta de planejamento estratégico e articulação entre diferentes setores da sociedade foi apontada como a principal dificuldade para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio. A CPI da crise fiscal quer utilizar estudos apresentados durante as audiências da comissão para embasar o plano plurianual. Na reunião desta segunda-feira, o coordenador da rede ProRio, projeto sediado na UERJ, que realiza estudos de planejamento e política pública regional, mapeou estratégias que podem ser adotadas pelo governo para o desenvolvimento do Estado. Apesar do Rio estar sob o regime de recuperação fiscal, Bruno Sobral defende a modernização da gestão tributária com revisão de impostos, criação de receitas e redução da dívida ativa. Para ele, existe uma estrutura produtiva que ele chama de oca e que deixa o Estado vulnerável a crises nacionais. A estrutura produtiva ela está oca, ela está sem recheio, ela não está integrada, com uma série de ociosidades no entorno dela. Isso vai dando problema no ponto de vista de evolução na agregação de valor, que se reflete, inclusive, nas finanças públicas. Então, esse é um pouco o engate que a gente queria aqui provocar e chamar a atenção, alertar as pessoas, né? Que o problema do Rio de Janeiro tem uma profundidade muito maior do que simplesmente você querer o equilíbrio das contas públicas. De fato, você tem que somar isso a um desafio de desenvolvimento, que você, inclusive, não sacrifique áreas do Estado, ao contrário, que você fortaleça áreas, aumente a estrutura de planejamento, para que você possa, então, rechear essa estrutura e tomar, então, esse desafio da estrutura produtiva oca como um ponto de prioridade focal. O Rio de Janeiro não tem economia do petróleo. A maior parte da economia do petróleo não está no estado do Rio de Janeiro. A gente confundiu a economia do petróleo com royalty. A economia do petróleo é, de fato, todo um esforço de industrialização que o Rio de Janeiro poderia se integrar, e não basta apenas achar, depende do plano da Petrobras, depende do governo federal, depende de um desafio também estadual e municipal, de articular isso num planejamento dessa economia para superar, por exemplo, dados que mostram, por exemplo, mais de 80% dos fornecedores da economia do petróleo no Rio de Janeiro não estão no Estado. O turismo foi considerado o setor promissor em ações estratégicas capazes de gerar receita para o Estado. Além disso, é preciso recuperar o protagonismo do Rio no cenário nacional. Para a diretora da Associação de Gestores Públicos do Estado do Rio, Ana Paula Vasconcelos, as medidas apresentadas na audiência podem ser viáveis, mas a longo prazo. Ainda de acordo com ela, a Previdência, por exemplo, é uma das responsáveis pelo buraco no orçamento do Estado. Porém, a reforma discutida no Congresso Nacional ainda não vai resolver os problemas financeiros do Rio. É importante entender que, no atual cenário, nós temos elementos de curto e curtíssimo prazo que são de grande gravidade. Um deles é a questão previdenciária, já que aproximadamente 1/3 dos gastos da despesa orçamentária é na função de previdência, E a reforma previdenciária que está sendo discutida no Congresso Nacional, ela não deve mexer muito significativamente nisso. Então, é importante que se tenham medidas de curto e curtíssimo prazo e que se tenham carreiras de Estado que estejam preparadas para realizar um planejamento estruturante, regionalizado e estratégico para o governo do Estado. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, falou sobre a necessidade de realizar planejamentos a curto e longo prazo e comentou a viabilidade das propostas. O plano plurianual que chega aqui, que é o planejamento de 4 anos do governo, não é planejamento nenhum. É um saco de gatos que os técnicos têm um esforço enorme para tentar arrumar naquilo em tabelas, etc, etc. E, além do mais, nós temos que formar pessoas nas universidades, nos mestrados, nos doutorados, para pensar o Rio de Janeiro, o seu desenvolvimento econômico e social. Isso é fundamental, porque senão você fica sempre com os mesmos interlocutores, e são poucos. Aqui nós não temos o maior conjunto de universidades, então era necessário que a gente tivesse também aqui o maior conjunto de pessoas pensando o nosso estado do Rio de Janeiro. E mesmo na área do petróleo e gás, as coisas são decididas sem ouvir o estado do Rio de Janeiro, que é o principal produtor. Quer dizer, a gente só sabe depois, e saber depois nunca deu certo.